E que a Mãe Maria Santíssima nos abençoe hoje e sempre com o seu amor profundo que nos liberta de qualquer tipo de medo, qualquer tipo de atitude maléfica ou contrária às atitudes que nos elevam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Que possamos nessa noite aprender o máximo possível sobre esse tema tão curioso, que é o tema do suicídio, que eu vou durante a palestra chamar de desencarne, porque é melhor usar essa palavra, porque como essa palestra depois vai para o YouTube, e o YouTube tem, diríamos assim, restrições ao uso dessa palavra, já que ela, segundo o YouTube, pode ser vista como incitação à prática, é melhor eu usar a palavra desencarne toda vez que eu quiser me referir ao tema da palestra, para que assim as pessoas possam ter acesso a esse vídeo sem que ele seja restringido lá pelo tal YouTube. Então, esse tema vai ser um tema bem, diríamos assim, pesado, mas interessante, já que as pessoas precisam entender essa coisa, precisam entender por que isso acontece e o que se passa na mente de uma pessoa que acaba cometendo esse ato. Geralmente eu sempre começo pela etimologia da palavra, e a palavra sídio significa algo como acabar, extirpar, dar fim, matar. E sui significa algo como fazer a você mesmo essa atitude. Então, obviamente, a palavra que aí a gente está tratando é uma palavra que significa o ato de você se desencarnar. E o ato de se desencarnar é um ato muito complexo para ser entendido, até mesmo pela psicologia, porque o ato de cometer o desencarne próprio é um ato que vai totalmente contra tudo aquilo que faria sentido, biologicamente falando, para o nosso corpo. Por que eu digo isso? Vamos dar um exemplo para você. Vamos dizer que você estava distraído lendo um livro ou mexendo no celular e sua mão se aproximou de algo que estava muito quente. Antes mesmo de você colocar a mão e segurar com força aquela coisa quente, sua mão sozinha se abre e se afasta daquela coisa quente como um ato de se proteger daquele perigo eminente. Então observe, mesmo sem você pensar direito sobre o que aconteceu, sua mão se afasta daquilo que é um perigo para ela. Tanto que é explicado lá na parte dos estudos neurológicos que existe um canal do nosso corpo que vai direto à amígdala cerebral e depois da amígdala cerebral se passa para os córtex, etc., para analisar o que está acontecendo. A amígdala ela é a parte responsável por secretar todo tipo de reação rápida, diríamos assim, a algo. Então, vamos dizer que você ouviu um estouro muito alto. É a sua amígdala que primeiro vai te colocar em estado de alerta e depois de passar por ela, vai passar para o seu cérebro para ele tentar buscar entender o que é que aconteceu ali de, diríamos assim, assustador. Então, todo o seu cérebro, toda a sua mente, todo o seu corpo mental, ele foi feito para se proteger. Vamos dizer que você está andando no meio do mato e você sente algo gelado perto do teu pé. Antes mesmo de você saber o que é, o seu corpo já está pulando, já está se ejetando e já está se tentando se afastar de qualquer jeito daquela tal coisa gelada. Por quê? Historicamente, os nossos ancestrais precisavam ter reações rápidas a qualquer tipo de perigo para que assim ele se mantesse vivo. Então, todo o processo de desenvolvimento estrutural do nosso cérebro e da nossa mente sempre esteve associado a se proteger de qualquer mínima possibilidade de risco.
Você tá lá deitado e você sente algo gelado. Você começa a pular na cama, porque você nem sabe o que é, mas o seu corpo ele já começa a pular e se ejetar e tentar se afastar daquele local. Você ouve um barulho muito alto. Você nem sabe o que é, mas o seu corpo ele já fica todo pronto para sair correndo daquele tal local. Então perceba como tudo que acontece com o seu corpo geralmente é uma situação automática de proteção dele. E basicamente toda a tua mente tem vários sistemas e mecanismos de proteção em relação à sua própria vida, sem que nem você às vezes pense em se proteger daquilo. Vamos dizer que você está andando numa floresta e você pisa num espinho. Mesmo antes de você saber o que aconteceu, mesmo antes de você saber o que foi o espinho, mesmo antes de você sentir talvez ainda direito qual dor foi, o seu pé já é retirado rapidamente daquele local porque você sentiu que algo te espetou. Então perceba de novo, todo o seu cérebro ele foi criado para se proteger de situações de risco. Vamos dizer que eu tô com uma bola de beisebol na minha mão e eu pego e faço menção de que vou jogar ela na direção do seu rosto. Mesmo você sabendo que eu não vou jogar essa bola, mesmo você sabendo que bem provável eu não vou fazer aquilo, o seu corpo ele já se afasta da direção que eu fingi jogar como um sistema de proteção antes mesmo de você ter pensado. Porque, de novo, toda a sua parte límbica, toda a sua parte emocional, toda a sua parte de reação já tende a ter comportamentos de se proteger e evitar aquele risco. Se alguém faz menção de que vai dar um tapa na sua cara, seu corpo já se projeta todos tentando evitar o tapa, seus olhos já se fecham automaticamente tentando proteger os olhos, você já tapa sua respiração automaticamente para tentar evitar inspirar qualquer tipo de gás, qualquer tipo de coisa. Todo o seu corpo ele tem inúmeros mecanismos para defender a sua vida, para defender o ato de que você está existindo e te manter existindo ali na situação. Quando você está lá quase se afogando, todo o seu corpo tenta se debater de qualquer jeito, mesmo que você nem saiba direito o que você está fazendo, para tentar sair da água. Tudo, absolutamente tudo que o teu corpo faz é para se proteger. Até o bebê, a criancinha, o bebê. Se você dá algo muito quente para ele, ele afasta. Se você dá algo muito ácido para ele, ele afasta. Se você dá algo muito amargo para ele, a tendência é ele não querer comer aquilo, porque originalmente os venenos, as coisas mais ácidas, digamos assim, eram algo que na natureza representavam que aquela comida poderia ser perigosa. Então, de novo, até um bebê já se projeta para se afastar de possíveis riscos. O choro, por exemplo, é uma medida de alerta do bebê para chamar a atenção dos pais e também, devido ao grito alto, também assustar qualquer tipo de predador. Então, de novo, o ato de se desencarnar, que é o tema da palestra, é um ato totalmente disfuncional. É um ato totalmente sem sentido para a biologia humana. E até pela psicologia, como estou falando, é algo totalmente fora do comum e impensável um corpo, uma mente, tentar o ato de se desencarnar. Porque vai totalmente contra a biologia humana. Tudo bem, Francisco, você me deu aí inúmeras informações, argumentos, você me explicou várias coisas realmente interessantes, tudo faz sentido, mas por que, com tantos mecanismos, ainda existem pessoas que cometem o ato e que conseguem fazer isso? Bora lá. O nosso cérebro ele também tem vários mecanismos de proteção e tem vários mecanismos de risco e de te mostrar que você está numa situação de perigo para evitá-la. Por exemplo, tem gente que quando está em um local muito alto, fica olhando para a altura e pensa: e se eu me jogasse? Caso vocês não saibam, isso é um dos mecanismos de defesa do seu corpo. O seu corpo pensa aquilo na possibilidade de você cair dali para te alertar: olha, se afasta dessa beirada aí,
porque você está em risco. Então, quando você, sei lá, tá brincando ou cortando um alimento, quando você tá fazendo a janta e do nada vem na sua mente, e se eu passasse no meu dedo? Na verdade, é o seu cérebro te avisando e reafirmando para você: não faça isso, que vai dar problema e você vai se machucar. É uma medida para te aumentar o estado de alerta e assim se proteger. Então, de novo, mais uma coisa do quanto o nosso cérebro foi feito para se proteger. E aí, tá, por que então as pessoas acabam cometendo atos que fazem elas se desencarnarem se todo o mecanismo mental foi feito para que isso não acontecesse? Então, pronto, bora lá. Como eu estou explicando desde o início, o nosso cérebro ele tem uma questão de se adaptar à realidade que a gente está vivenciando de uma forma a se transformar melhor naquilo que a gente faz. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um vídeo que estava testando a agilidade de pilotos de Fórmula 1, já que os pilotos de Fórmula 1 geralmente têm que correr no carro em altíssima velocidade e eles têm que ter um reflexo absurdamente rápido, porque em frações de segundos eles têm que virar numa curva, virar na outra curva, desviar de um carro, desviar de outro carro. E aí começaram a fazer os testes, jogavam uma bolinha, soltavam a bolinha e ele o mais rápido possível tinha de pegar a bola no ar antes de que ela caísse no chão. De tanto ele repetir o ato de ter que ser ágil e pensar rápido, toda a estrutura do cérebro dele se adaptou a ser do tipo que tem reflexos rápidos, que antes mesmo dele pensar e decidir, o corpo dele já agia. Por quê? Por causa da neuroplasticidade. O cérebro dele foi aos poucos se tornando plástico em ser ágil e responder rapidamente aquilo. Vamos dizer um tenista. O objetivo do tenista é perceber o mais rápido possível a bola vindo, a direção que ela está vindo e o mais rápido possível rebater. Então todo o sistema motor dele se desenvolve para aquilo. O córtex motor dele fica mais atento, mais rápido, mais preciso, exatamente para que ele seja muito bom em rebater a bola. Qualquer habilidade ou tarefa que você realiza na sua vida acaba afetando a neuroplasticidade do seu cérebro. Por exemplo, eu sou um palestrante. Então, meu cérebro é todo adaptado para que eu pense rapidamente conexões que eu possa fazer para que eu nunca perca a cadência das explicações que eu estou dando para vocês e que ainda meu cérebro lembre de boas informações úteis para que eu fale a vocês. Muitas das vezes eu não paro para, tipo, criar um plano do que eu vou falar na palestra. Eu simplesmente saio falando e vai vindo. E isso é devido à minha habilidade de ter, por muito tempo, feito palestras e ensinado coisas. Então, se uma pessoa nunca fez uma palestra na vida, ela provavelmente vai começar a palestra falando então, tentando lembrar de assuntos, porque a mente dela não é tão rápida em fazer conexões quanto a minha, porque eu treinei a minha para isso. A mesma coisa acontece com o cérebro de uma pessoa depressiva barra ansiosa. A mente dela tá tão acostumada a pensar cenários negativos, cenários perigosos, cenários onde tudo dá errado, que a mente dela se torna muito boa em pensar as piores catástrofes possíveis. Então, uma pessoa normal, sei lá, iria levantar, sair de casa e ir para o trabalho e iria levar isso com a maior normalidade do mundo. Mas a pessoa ansiosa, ela vai já dormir pensando: e se eu não acordar no horário? E aí, quando ela acordar no horário, ela vai se sentir um leve alívio, mas vai pensar: droga, e se eu demorar me arrumando e não chegar a tempo? Aí ela vai para perto do ponto do ônibus e ela fica nervosa. E se o ônibus atrasar hoje e eu não conseguir chegar no horário e eu for demitida e eu perder meu emprego e perdendo meu emprego eu não tiver mais dinheiro e aí eu não vou poder pagar a conta de luz e eu não vou poder pagar a conta de água, aí eu vou ser despejada da minha casa porque eu não vou conseguir pagar o aluguel. E quando o cérebro dela vê, quando ela vê, ela já tá pensando em um monte de catástrofe e simplesmente o ônibus chega no horário. Aí quando ela entra no ônibus, ela começa a ficar com medo, pensando: ah tá, e se eu fizer alguma coisa errada no meu trabalho? E se eu falar alguma coisa de errado e meu chefe brigar comigo? Então, todo o cérebro dela vai se adaptando neuroplasticamente a ver os piores tipos de caminhos
e os piores tipos de situações que possam vir a acontecer. Então, todo o processo que vai desencadeando uma pessoa a pensar na possibilidade do autodesencarne, que, como eu estou falando aqui, é o tema da palestra, essa palavra aqui que eu estou circulando, é exatamente um processo onde o cérebro dela começa a acreditar que é mais provável e mais correto tomar essa atitude totalmente disfuncional, totalmente contrária ao nosso corpo, como solução para a situação. Então, da mesma forma que uma pessoa muito boa em praticar um esporte se torna cada vez melhor em conseguir bons resultados naquele esporte, devido à dedicação que ela tem ao rendimento naquilo, uma pessoa que tem tendências ansiosas e depressivas, com o passar do tempo, se torna cada vez melhor em pensar situações catastróficas e a não ver possibilidades positivas em relação à vida dela. Então, aos poucos, ela vai induzindo cada vez mais o cérebro dela a não ver alternativa senão o autodesencarne. Então, parem para perceber que todo o processo vai acontecendo gradualmente. Eu sempre cito para vocês um estudo bem interessante para a gente perceber isso. Botaram um grupo de pessoas para ler matérias. Sei lá, 10 matérias, 20 matérias positivas, com notícias boas, e 10 matérias, 20 matérias negativas, com notícias chocantes. E depois de um mês, 3 meses, sei lá, foram lá e perguntaram para as pessoas: vocês lembram das matérias que vocês leram? As matérias positivas mal eram lembradas. Enquanto as matérias negativas, as pessoas geralmente lembravam e conseguiam lembrar de mais detalhes do que as palestras positivas. E isso tem todo um motivo adaptativo também do nosso cérebro. Eu preciso lembrar que determinada área da floresta é perigosa para que eu evite ir a essa área da floresta. Era assim que os nossos ancestrais pensavam. E também, de certa forma, talvez não era tão importante para o nosso ancestral pensar, nossa, de cima daquele monte a visão é muito bonita, que seria tipo uma notícia positiva. Porque para ele, subir ao monte e ver a vista bonita não era tão importante quanto evitar a, a informação negativa de que tal área da floresta era perigosa. Então, de novo, o nosso cérebro ele se adapta, as informações vão sendo agregadas a ele, e um cérebro que tem tendências a ver coisas negativas, quanto mais é alimentado com ideias negativas, melhor se torna em pensar coisas negativas. E a ansiedade ela gera muito disso. A pessoa está lá vivendo a vida dela normalmente e a ansiedade faz ela piorar na mente dela a possibilidade de coisas piores aconteçam. Quando a pessoa tem uma ansiedade muito elevada, essa ansiedade pode se transformar em um transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a pessoa passa literalmente o dia todo pensando em possíveis catástrofes que podem acontecer com ela, possíveis coisas ruins que podem acontecer com ela. E quando esse transtorno de ansiedade generalizada se agrava, ela pode acabar desencadeando um nível de depressão profunda. E geralmente, pessoas em estado de depressão profunda que tendem a cometer os suicídios. Quer dizer, os desencarnes. Se eu não me engano, tem um estudo recente que diz que os que mais cometem o autodesencarne são pessoas com bipolaridade e pessoas com transtorno de ansiedade generalizada já desenvolvida num nível muito grande de depressão. Não vou explicar porquê da bipolaridade, porque não é o tema da palestra, mas geralmente pessoas que têm um alto grau ou de bipolaridade, ou às vezes também de borderline, ou de também depressão profunda, tendem a cometer mais o autodesencarne que outras pessoas. Por quê? Porque a plasticidade do cérebro delas às vezes induz a elas acharem que a única alternativa é o autodesencarne. Então, eu estou explicando para vocês como é feito o processo que gera uma pessoa a, entre aspas, ir desarmando sem que ela perceba os mecanismos de proteção que todo ser humano já nasce com ele.
E da mesma forma que eu expliquei que foi um processo de meio que indução, que aos poucos foi fazendo a pessoa acreditar que a única alternativa era o autodesencarne, tem-se como educar o cérebro dessa pessoa para essa pessoa voltar a enxergar e perceber que aqueles cenários que ela está criando, onde tudo dá errado, são irreais e ansiosos. E tem como trabalhar a mente dessa pessoa para essa pessoa voltar a enxergar a realidade de uma forma menos nociva. Como, por exemplo, através da terapia, do estudo, de aprendizados. Por quê? Porque uma pessoa que está prestes a cometer o ato do autodesencarne é uma pessoa que está com a mente dela tão repetitiva em só ver cenários negativos que ela começa a acreditar que a única forma dela não ter mais aqueles pensamentos, dela não sofrer mais aquilo que ela está passando, é ela dando um fim à existência dela. E ela começa a alimentar cada vez mais pensamentos e motivos para que ela cometa aquilo e assim ela se liberte daquele sofrimento que ela está passando. Só que é que tá. Como aqui é uma palestra de um centro espírita kardecista, eu tenho de explicar o que o kardecismo diz sobre o que acontece com as pessoas após o autodesencarne. Um dos livros que é mais citado no kardecismo quando a gente trata desse assunto é esse livro aqui de Ivone A. Pereira, pelo espírito. Não tá pequenininho aqui, então não dá para ler, mas que é um livro. Espera aí que o notebook travou aqui e sumiu tudo. Xiu. Como eu não sei se vocês ainda estão me ouvindo, eu vou continuar falando. Esse é um dos livros mais citados quando se fala do tema do autodesencarne, porque é um livro que explica tudo o que vai acontecendo com o espírito quando acontece o autodesencarne. Conta que, na maioria das vezes, o espírito acaba sofrendo muito mais. Por que ele acaba sofrendo muito mais? Porque ele achava, quando ele cometeu o autodesencarne, que simplesmente tudo aquilo que estava fazendo ele sofrer iria acabar naquele instante. Que simplesmente tudo aquilo que estava gerando tanta dor nele iria acabar junto com o autodesencarne. E aí acontece o seguinte: que a ideia do autodesencarne para ele tinha se passado a ser algo bom, no sentido de que ele achava que, ao se autodesencarnar, simplesmente todos os problemas e sofrimentos dele deixariam de existir. Só que é que tá, na maioria das vezes, assim que ele cometia o ato, ele se via no plano espiritual e ele via que ele estava vivo no plano espiritual. E além de ver que ele estava vivo no plano espiritual, ele chegava à percepção de que ele continuava vivo e agora nem a possibilidade de se autodesencarnar era mais possível para ele. Então, em muitos dos momentos, os espíritos, quando eles percebiam que eles já estavam no plano espiritual e que eles não estavam mais vivos, eles ficavam ainda piores, porque eles chegavam à conclusão de que o que eles fizeram não teve resultado nenhum, afinal eles continuavam vivos. E no plano espiritual, você não tem como se autodesencarnar. Então eles iriam ter que viver o resto da vida espiritual deles chocados pela situação de que a vida continuou e que eles tinham de lidar com aquilo. Sem falar que nos livros, como este aqui, por exemplo, Memórias de um Autodesencarnado, como eu expliquei lá no início da palestra do porquê eu não estou falando a palavra, esse livro também explica que muitas das vezes, assim que ele cometia o autodesencarne, ele acabava se encontrando com os espíritos atrasados que induziram a ele fazer aquilo e que encorajaram ele a fazer aquilo. E geralmente os espíritos que odiavam ele, tinham rancor por ele, do passado reencarnacionista dele, e que tinham raiva e ódio dele, acabavam atacando ele de uma forma muito pior. Acabavam escravizando espiritualmente esse espírito e fazendo ele sofrer ainda mais do que ele sofria aqui enquanto encarnado. Então, o que o espiritismo e a maioria das religiões fala sobre o autodesencarne é que ele só aumenta o sofrimento de quem já estava sofrendo muito.
Por exemplo, eu já li um livro que dizia o seguinte, que se, por exemplo, uma pessoa encarnou para viver, sei lá, 80 anos, e ela cometeu o autodesencarne com, sei lá, 30 anos, ela provavelmente ficaria pelo menos 50 anos lá nas regiões umbralinas, sofrendo por ela ter cometido o autodesencarne. Porque se o espírito dela foi feito para viver os 80 anos e ela se autodesencarnou com 30 anos, ela ainda tinha 50 anos de aprendizado para viver na Terra. E exatamente por ela ter cometido o ato, ela teria de continuar pagando, só que no plano espiritual. Então, o sofrimento da pessoa aumenta e ela ainda tem que passar, digamos assim, todo esse tempo extra sofrendo muito mais lá no plano espiritual, mais do que ela sofria aqui. Tanto que esse livro também tem uma cena dele que sempre citam, vou dando um spoiler, que é um momento onde o rapaz decide que ele vai acabar com a existência dele e que quando ele está prestes a fazer isso, ele está lá num barquinho tentando se jogar no mar, já que ele não sabia nadar, ele ouve uma voz muito nítida, diferente da mente dele, uma voz de uma pessoa dizendo, se jogue. E nesse momento ele percebe, peraí, como assim alguém tá falando pra eu me jogar? Peraí, não sou eu que tava com vontade de fazer isso? E conta o livro que ele ficou morrendo de medo quando ele percebeu isso e que ele desistiu do ato de se afogar, voltou para a praia e começou a ir em busca de tentar entender o que é que tinha acontecido. Como assim uma voz diferente da dele que estava mandando ele fazer aquilo? Então aquela vontade não era dele. E aí o livro vai contando tudo o que foi acontecendo para que esse rapaz desistisse do ato. Também tem vários livros além desse que citam o quão é chocante o processo de indução que os espíritos vão fazendo na nossa mente para que a gente comece a achar que essa é uma alternativa. Eu tenho uma série de 4 palestras aqui nesse canal do YouTube, onde eu explico sobre defesa psíquica e sobre como não deixar espíritos obsessores influenciarem a gente. Vale muito a pena vocês ouvirem as 4 palestras se vocês estão passando por algo do tipo. E eu também tenho uma série de 4 palestras sobre ansiedade e depressão, onde eu explico sobre como a ansiedade se desenvolve, como evitar a ansiedade, o que você pode fazer diariamente para afastar a ansiedade de você e para controlar esses pensamentos negativos. Então, assim, eu não tenho muito o que falar de notícias positivas em relação ao que acontece quando alguém se desencarna. Só que, perante todos os livros espíritas que eu já li e estudei, o aumento do sofrimento da pessoa só se intensifica quando ela acaba cometendo esse ato. Tá, mas eu expliquei como era o processo de indução e eu vou tentar agora gastar o resto do tempo da palestra explicando como evitar esse ato de acreditar que o autodesencarne é a única solução. Primeiro de tudo, eu expliquei o seguinte, que existe algo chamado neuroplasticidade, e que quanto mais a gente pensa numa coisa, mais o nosso cérebro se torna bom em pensar esse tipo de coisa. Que nem eu falei, se você pensa muita coisa negativa, se você é uma pessoa que reclama demais, você tem uma tendência a transformar seu cérebro em cada vez melhor em reclamar. Reclamar mesmo é uma palavra que eu acho muito interessante. Clamar significa falar e ré significa de novo. Então a pessoa que fica reclamando, ela tá falando de novo uma coisa que a deixa insatisfeita e infeliz. E ela fica reclamando tanto que a mente dela só consegue passar a pensar nessa coisa que deixa ela infeliz. E ela pensa tanto nessa coisa que deixa ela infeliz que ela começa a achar que a vida dela só são coisas infelizes. E quando algo feliz acontece, para ela não tem tanto valor, já que em meio a tantas coisas tristes que ela passa, uma coisa boa não tem tanto valor para ela. Então, o que a gente pode fazer para reeducar o nosso cérebro a ver a vida de uma forma melhor? De novo, na série de 4 palestras sobre ansiedade e depressão, eu só falo sobre esses temas. Quem quiser se aprofundar lá, tem tudo sobre o que você pode fazer para evitar a ansiedade. As respirações, o autocontrole, etc, etc. Mas aqui eu vou dar um geral.
Primeiro de tudo, se o seu cérebro ele só está pensando coisa ruim, a primeira coisa que você tem que fazer para quebrar esse ciclo é passar a pensar coisas boas. Ah, Francisco, como é que eu vou fazer isso? Minha vida é horrível, eu só sofro, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta, eu não tenho nenhum amor, eu só vivo mal. Tá, eu sei. O seu cérebro está tão bom em pensar coisa ruim que você não vai faltar motivo para me dizer que não tem saída. Mas me ouça e tente pelo menos. Tem um filósofo que diz o seguinte: uma mente só se cura com ideias. A cabeça de alguém que está pensando coisa ruim só se cura com ideias boas. Então, primeiro de tudo, o que você tem que fazer é atochar na sua mente o máximo possível de pensamentos bons que você conseguir. Ah, como é que eu vou fazer isso em minha vida? Ouça. Primeiro de tudo, se você está me ouvindo aqui, você provavelmente tem acesso ao YouTube ou um local onde você pode ouvir coisas, correto? Pronto. Já temos o primeiro passo. Segunda coisa, se for possível, arrume um fone de ouvido. Um fone de ouvido Bluetooth ou então um fone de ouvido normal. E tente passar todo momento livre que você tiver no seu dia ouvindo palestras boas, ouvindo palavras boas, ouvindo assuntos que te deixem mais otimista e assuntos que te ajudem a tirar os pensamentos negativos e colocar no lugar deles coisas positivas. Quando a gente vai fazer um texto dissertativo argumentativo, que é um texto onde a gente tem que expor uma opinião, geralmente a gente tem que fazer uma parte do texto dizendo qual é o problema e depois, em seguida, a gente tem que explicar como resolver o problema. Então, a sua vida, agora, se você está passando por isso, provavelmente está cheia de problemas. E se você ficar do jeito que está, você vai continuar a pensar apenas em problemas. Mas se você começar a estudar meios de resolver esses problemas, você pode talvez acabar por encontrar caminhos para resolver isso. Então, a partir de hoje, se você está passando por esse momento onde você só pensa coisas negativas, se você está pensando na possibilidade do autodesencarne, etc, etc, comece a passar o máximo de tempo do seu dia ouvindo coisas positivas. Sei lá, tá limpando a casa, ouve uma palestra. Tá, sei lá, andando pro trabalho, vai ouvindo algo útil. O que é que você me indica, Francisco? Palestras. Palestras como, por exemplo, a da Monja Coen, que é uma monja que ensina budismo no YouTube. Por que as palestras dela, Francisco? Porque o budismo é uma filosofia e religião que ensina exatamente a como lidar com as insatisfações da vida. O budismo é embasado nas 4 nobres verdades, que são verdades explicadas por Siddhartha Gautama, que é o Buda, onde ele explica sobre como a gente pode se libertar do sofrimento e como a gente pode fazer o sofrimento ter menos força na nossa mente. Então, assistir às palestras dela pode ser um começo para te ajudar a pensar cada vez mais de forma positiva. Tanto que a maioria das palestras dela são ensinando a como lidar com os sofrimentos que estão passando na sua vida de uma forma menos dolorida. Então vai lá, bota no YouTube Monja Coen. Tem inúmeras palestras dela de mais de 1 hora, de 2, 3 horas, para você ouvir até você começar a pensar coisas boas. Se você está há anos pensando coisas ruins, não é com 1, 2 dias que você vai conseguir mudar a sua mente, mas é insistindo que você vai conseguir. Outra boa é Lúcia Helena Galvão. Ela ensina filosofia, e geralmente a filosofia ela ensina a gente a pensar também a vida de uma forma mais otimista. Então isso também pode ajudar muito. Outro canal é também o Clóvis Barros Filho, tem também o Sérgio Cortella, tem o canal Nova Acrópole, que é da Lúcia Helena, tem o Laércio Fonseca, que ensina sobre espiritualidade também, que pode te ajudar a se acalmar mais, ele também fala muito sobre meditação, tem o canal Semente Abstrata, tem o canal Conhecimentos da Humanidade. Você vai pausando aqui o vídeo que você está assistindo, você pesquisa no YouTube e você começa a assistir. Porque quanto mais você assistir esses conteúdos, mais a sua mente vai se adaptar a pensar coisas além das coisas negativas. E a pensar coisas boas que te ajudem a evitar de ficar só pensando coisa ruim.
Ah, Francisco, mas eu não gosto de ficar ouvindo, não gosto de ficar ouvindo essa zoada na minha cabeça. Então você vai começar a ler livros. Por quê? Porque quando você está lendo o livro, o seu cérebro ele foca totalmente nas palavras que estão sendo lidas. E isso vai fazer também seu cérebro se concentrar em pensar coisas boas, além das coisas ruins que ele fica mastigando. Ah, Francisco, mas eu não gosto de livro. Você gosta sim, você vai achar. Por exemplo, livro de suspense, geralmente é legal, você fica curioso até o final do livro para entender o que aconteceu. Livro de mistério também é muito bom para quem está começando. Lê um livro besta, que é fácil a leitura, tranquilo de ler, e vai educando a sua mente aos poucos. O importante é também, obviamente, fazer exercício. Vai ajudar também ao seu corpo voltar a produzir os neurotransmissores positivos. Porque quando a gente começa a ficar ansioso, o nosso sangue fica cheio de cortisol, que é o hormônio, que é o neurotransmissor do estresse. Fica cheio de adrenalina, que também faz a gente ficar tenso com o corpo. Então, você também tem que fazer exercícios para o seu corpo voltar a produzir serotonina, dopamina e outras coisas que façam você sentir um prazer na sua vida. Senão, fica difícil. Obviamente, você tem que procurar um psicólogo, um terapeuta para você conversar e ele dar orientações específicas para a sua situação, porque eu estou dando aqui uma orientação geral para as pessoas. Também pesquisar e procurar um psiquiatra. Por quê? Como eu falei, o nosso cérebro ele é neuroplástico, correto? Então, se eu penso muita coisa ruim e meu cérebro se torna bom em pensar coisa ruim, vai chegar uma hora que ele também só vai produzir, entre aspas, só vai produzir, entre muitas aspas, neurotransmissores negativos que te fazem ficar desanimado. E talvez o psiquiatra precise te passar um antidepressivo, que nada mais é do que um remédio que vai fazer e ajudar o seu cérebro a produzir de novo os neurotransmissores positivos. Porque o seu cérebro sozinho, ele já está tão desacostumado a produzir os neurotransmissores positivos que ele vai precisar de uma ajudinha extra de fora com um remédio. E depois de 1, 2, 3 meses, se você melhorar, o que vai acontecer, ele vai tirar o remédio de você tomar e tá tudo certo. Então você não precisa entrar em desespero. Ai, meu Deus, eu vou tomar remédio maluco. Não. Você vai tomar um remédio para lhe ajudar. Se você está com deficiência de vitamina C, você não vai na farmácia e toma vitamina C? Por que você não pode tomar um remédio que vai ajudar a você ficar mais feliz e animado se você está com deficiência disso? Se, sei lá, você tá com a gripe, você não toma um xarope, qual o problema de você tomar um remédio que vai ajudar você a ficar mais feliz, a ficar com um humor melhor e mais animado? Se você tá triste, tudo que for feito e for possível para você ficar melhor, mais feliz, mais animado, faça pelo seu bem-estar. Não tenha vergonha de ir e pedir ajuda. Não tenha vergonha de fazer terapia. É melhor você se cuidar, se amar e fazer algo bom por você do que você não fazer nada e continuar sofrendo sozinho, aguentando a dor sem necessidade, não é? Então, continuando, você precisa começar a ter comportamentos que te ajudem. Por exemplo, de novo, regular seu sono, porque é quando a gente dorme que o nosso cérebro consegue se regular. E um cérebro desregulado que não está dormindo bem tem tendências a ter mau humor, a ficar desanimado, a ficar mais irritadiço e desenvolver também pensamentos que vão fazer você achar que tudo está ruim, que tudo está péssimo, que tudo está horrível. Evitar café perto da hora de dormir, para que assim você possa realmente ter um sono bom, mesmo que você durma muito bem. Se você tomar café perto da hora de dormir, o seu sono não é profundo. E o sono ajuda a regular o seu humor. Se alimentar bem, evitar refrigerante, evitar alimentos que tenham muito carboidrato, porque a obesidade também está associada a pensamentos negativos e ao desânimo, porque o seu corpo ele não está funcionando bem, então ele não vai produzir direito as coisas que fazem ele se sentir feliz. Então tem várias coisas que você tem que realizar para que você evite e proteja o seu cérebro de achar a possibilidade do autodesencarne como sendo a possibilidade que daria uma solução a você. De novo,
Eu explico tudo isso com muito mais profundidade lá nas palestras sobre defesa psíquica e também sobre ansiedade. E lá eu explico com muito mais calma, de uma forma bem mais repartida. Aqui eu estou passando por cima porque o tema hoje é o autodesencarne. E continuando a falar pela parte espiritual, já que aqui eu um foco mais à parte biológica, no sentido espiritual também é visto o seguinte, de que existem os 3 tipos de obsessão, que é a obsessão simples, que é a fascinação e que é a subjugação. Segundo a visão do espiritismo, todos nós o tempo inteiro estamos em contato com energias que estão ao nosso redor. E essas energias também são espíritos. Tanto que tem uma pergunta lá no livro dos espíritos que questiona: os espíritos têm influência sobre a gente? E o espírito de verdade fala que, de ordinário, eles nos dirigem. Em outras palavras, que o tempo inteiro os espíritos estão ao nosso redor e eles estão nos influenciando. Por exemplo, eu agora sou um espírito que estou fazendo uma palestra para você e eu estou te influenciando a pensar coisas pelo seu próprio bem. Então, o tempo inteiro espíritos, pessoas e energias estão nos influenciando. E segundo o livro dos espíritos, quando a gente pensa coisas negativas e quando a gente está numa vibração negativa, a gente dá ainda mais espaço para que espíritos atrasados se aproveitem disso para nos influenciar a ficar mal. E lá no livro dos espíritos diz o seguinte, que na obsessão simples, esses espíritos ficam nos induzindo a pensar coisas negativas. E que quando a gente vai começando a aceitar essa influência deles, isso se torna uma obsessão do nível de fascinação, que é quando a gente só começa a pensar coisa ruim o tempo inteiro, porque eles estão tentando fazer a gente viver a pior vida possível, porque eles têm ódio da gente. Porque se no meu passado eu fiz muito mal a alguém, essa pessoa ela vai querer retornar esse mal que eu fiz a ela através da obsessão. Então, segundo os livros espíritas, geralmente quando uma pessoa está muito mal das ideias, pensando coisas tristes e ruins, pode-se ter espíritos ali influenciando profundamente nas atitudes delas, a elas cometerem aquelas falhas e aqueles erros. Então, segundo o espiritismo, se você for espírita e quiser receber um auxílio, você pode começar a frequentar um centro espírita, tomar passes lá para que esses espíritos atrasados sejam afastados, tomar água fluidificada para que assim você receba um auxílio energético, ouvir as palestras, já que as palestras espíritas geralmente nos dão otimismo, nos dão bem-estar, nos ajudam a entender os sofrimentos da vida, nos ajudam a entender por que a vida é como é, e começam a colocar sentido nas coisas. Sem falar que vai ser um local onde você vai conhecer boas pessoas com boas intenções de ajudar, que podem tentar te ajudar e te orientar no que você pode fazer pelo bem-estar da sua vida. E assim te evitar de entrar nesses ciclos de obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, segundo a visão espiritual, muitas das vezes os distúrbios que nós passamos podem ter ligação com essa influência espiritual. Mas, obviamente, que se você quer melhorar, você vai tomar todos os tipos de tratamento possível. Você quer ir no centro espírita tomar um passe? Tome. Você quer ir no CAPS tomar um remedinho? Tome. O importante é que você fique bem. Sofrendo em casa, chorando, não é como a sua vida vai ficar melhor. Então, busque todo tipo de ajuda que for possível. E busque se cuidar e se amar. Busque observar os pensamentos que você tem e evitar os que te induzem a continuar no erro. De novo, você está provavelmente há anos pensando coisas negativas, há anos olhando a vida de uma forma triste, há anos se convencendo que o autodesencarne é a única opção. Mas não é e nunca será. Quantas vezes vocês já não ouviram histórias de pessoas que estavam na lama, no chão, na pior fase da vida delas, e tudo se transformava e elas passavam a ter uma vida maravilhosa? Quantas vezes vocês já não ouviram histórias de pessoas que estavam sofrendo, desempregadas, sem um pingo de
água em casa, sem arroz, sem feijão. E elas conseguiram depois um trabalho e organizaram a vida delas. Não é porque você está numa fase difícil que tudo vai se acabar. Ah, Francisco, mas essa minha fase já tá há anos. Tudo bem, tá há anos, eu sei. Eu não tenho como estar na sua pele, eu não tenho como saber o quanto você sofre, eu não tenho como estar aí. De verdade, não tenho como. Não tenho como saber a dor que você está passando. Mas o que eu estou fazendo aqui é tentar te orientar com base no que tudo que eu estudei diz sobre o assunto. E eu de verdade acredito que se você colocar isso em prática, você vai poder se cuidar e voltar a ficar bem. Porque várias pessoas que vieram aqui e assistiram essas palestras depois me comentaram: Francisco, eu estou muito melhor. Francisco, eu estou muito mais feliz. Quando eu comecei a ouvir as palestras, eu achava que não ia mudar nada, mas eu estou mudando e eu estou ficando melhor. Eu tô correndo atrás, eu tô me cuidando. Eu tô caminhando todos os dias com minhas amigas e tô conversando e dando risada como eu não fazia há muito tempo. Eu tô indo pra academia, tô fazendo exercício, eu tô melhorando. Eu tô dormindo direitinho, tudo tá melhorando. Eu tô estudando, eu tô me cuidando, eu tô me amando melhor. E aqueles pensamentos aos poucos estão saindo de mim. E eu tô bem. Então, se essas pessoas conseguiram, você também deve se dar a chance de fazer isso por você. Você também deve se dar a chance de se cuidar e se amar e se colocar em primeiro plano. Porque ninguém vai poder fazer por você o que você tem que fazer. Eu sei que é muito difícil, depois de anos e anos de sofrimento, pensar na possibilidade de fazer algo diferente. Pensar na possibilidade de tomar uma atitude, porque você já está cansado, eu sei. Você já está se entregando, eu sei. Você já acha que não adianta, que é mais uma promessa como tantas outras que te disseram de que iria melhorar e que não melhorou. Mas você tem que continuar tentando. Você tem que continuar tentando reeducar o seu cérebro a perceber que o mundo não é tão ruim quanto ele está vendo. Porque, que nem eu falei, com o tempo, o seu cérebro ele se torna tão bom em ver as coisas negativas que realmente nada de positivo vai aparecer na sua frente. Eu sempre gosto de dar um exemplo para a gente refletir. Por exemplo, agora, por você, estão passando inúmeras ondas de rádio, inúmeras ondas de Wi-Fi. E o seu corpo não percebe isso. Afinal, você não tem uma antena capaz de captar isso, correto? Mas isso muda o fato de que essas ondas de rádio e de Wi-Fi estão passando por você? Não. O cérebro de alguém que está depressivo, ansioso, etc., ele está tão bom em ver coisas ruins que as coisas boas para ele são como essas ondas de rádio e de Wi-Fi. As coisas boas estão acontecendo na vida dele. Coisas boas acontecem ao redor dele. Mas ele ficou tão bom em ignorar essas coisas boas que ele simplesmente não as sente e não as percebe. Mas em algum momento na vida dessa pessoa, essa pessoa já provou o que era felicidade, já provou o que era bem-estar, já provou o que era entusiasmo e o que era viver bem. E se você já provou da felicidade, você sabe como a felicidade é boa. E existe motivo para que você corra atrás de volta disso. De novo, pode ser uma fase que você está há anos, mas isso não significa que ela vai ser eterna. Tudo bem, você não vê mais alternativa. Então, o que custa tentar, pelo menos, fazer isso daqui? Se você já acha que não adianta mais, pelo menos tente viver a sua vida em tentar fazer a vida das pessoas melhor. Tente fazer algo por você como uma última alternativa. Tente seguir tudo isso aqui que eu orientei e ver se não vai dar realmente algum tipo de mudança. De novo, você vai precisar ter disciplina, você vai precisar ter foco, você vai precisar ter uma constância, porque você vai ter que reeducar o teu cérebro a ver o mundo de uma forma que por anos você negou existir. É possível,
Com certeza é, porque eu já vi inúmeros casos disso. Vai ser fácil? Provavelmente não. Mas é possível e você vai conseguir? Sim. Então, o autodesencarne é uma atitude que as pessoas tomam por elas não conseguirem mais enxergar a possibilidade de que coisas boas aconteçam para elas. Mas da mesma forma que elas se educaram a não enxergar mais, elas podem trabalhar a mente delas para voltar a ver. Se você está passando por isso, busque seguir as orientações que eu dei aqui. Se você conhece alguém próximo que está passando por isso, tente auxiliar essa pessoa como estiver ao seu alcance. Porque, como eu expliquei aqui, ela não consegue ver, ela não consegue entender que ainda tem chance, que ainda tem retorno. Porque tudo o que acontece na cabeça dela só reafirma que não tem mais como ser feito algo. Mas tem como fazer algo. Sempre tem como fazer algo. E também, se você teve alguém perto de você que cometeu isso, que já infelizmente cedeu a isso, entenda que a culpa não é sua. Que você não poderia ter feito nada pela pessoa. Porque você não sabia tudo isso aqui que eu estou te explicando. E você não podia ter feito algo diferente. Você fez o seu melhor com base no conhecimento que você tinha. Então não carregue uma culpa que não é sua. E também essa culpa não é daquela pessoa. Ela acabou não conseguindo resistir a esses pensamentos. Ore o máximo possível pelo espírito dessa pessoa. Lembre sempre dela com carinho e deseje que ela fique o máximo possível bem. E é isso que você pode fazer. Aceitar, entender, se cuidar e usar desses conhecimentos para salvar quem ainda dá tempo de salvar. Para usar o conhecimento que você aprendeu aqui hoje para tentar ajudar quem ainda pode ser ajudado. É isso. Eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática todos esses ensinamentos que foram passados hoje à noite, já que todos eles comprovadamente auxiliam positivamente a pessoa a voltar a ficar bem, tenho certeza que se vocês realmente conseguirem executar isso, dar suporte e ajudar quem pode e quem tiver ao seu alcance, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa pessoa ter uma qualidade de vida muito maior e que vocês vão se sentir absurdamente realizados quando vocês perceberem que vocês conseguiram fazer a diferença e quando vocês perceberem que o sucesso é a única possibilidade.